Mateus, capítulo 9, de 35 a 38. De pé, vamos ler o texto da palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco. Ensina-nos, através da tua palavra, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. Eu vou falar sobre ações de Jesus para salvar o perdido. Muito se fala sobre ações, dos políticos para melhoria do cidadão, para a melhoria do município, mas nós vamos falar das ações do nosso Senhor Jesus Cristo para salvação do perdido. O ministério de Jesus para salvar o perdido ou os perdidos consistia em ensinar, pregar o evangelho, curar, libertar, fazer sinais e maravilhas, perdoar, salvar. E era basicamente isso, mas se nós formos olhar, se nós formos estudar, vamos encontrar muito mais coisas, porque o Senhor se deu completamente para salvar o pecador. E claro, a maior coisa que ele fez, o maior ato que ele fez, realizou para salvar o perdido foi morrer numa cruz. Se o Senhor não tivesse morrido numa cruz, tudo que ele fez, tudo que ele realizou seria vão. Então, a maior obra, o maior ato, graciosamente, foi ele ter ido àquela cruz. Porque, irmãos, aquela cruz foi algo terrível. A cruz foi o peso de Deus sobre ele. O Senhor Deus ficou irado com a humanidade. O Senhor Deus estava com ira porque nós o ofendemos. Imagine, quando nós somos ofendidos, nós ficamos chateados, irados, não é verdade? Mas imagine o soberano. Imagine o Deus santo, porque nós não ofendemos a qualquer um. Nós não ofendemos apenas um soberano aqui na terra, um rei, sei lá, um presidente da república, um prefeito, um juiz. Nós não ofendemos a essas pessoas, porque essas pessoas, ainda que nós ofendamos, eles são pecadores como nós. Mas imagine, nós ofendemos a um Deus que é santo, que é perfeito, um Deus que é justo, e nós o ofendemos com o nosso pecado. O pecado ofende a Deus. E o Senhor Jesus Cristo precisou, esta é a palavra mais correta, precisou morrer na cruz para aplacar a ira de Deus em relação a nós. Se Jesus não tivesse feito isso, não haveria salvação para ninguém. Deus continuaria irado conosco. Portanto, o Senhor Jesus foi a nossa propiciação, como diz a Bíblia. Ele propiciou Deus em relação a nós, aplacou a ira de Deus em relação a nós, e é por isso que hoje nós temos vida plena, vida em abundância, abundante, vida eterna, a vida vivida na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo fez este ato maravilhoso de ter morrido na cruz para nos salvar, para nos substituir. A morte foi substitutiva, o Senhor nos substituiu naquele lugar.
Mas eu gostaria que nós falássemos sobre outros atos, outras coisas também que o nosso Salvador fez e que está registrado no texto que foi lido. Ações, portanto, de Jesus para salvar o perdido. Perdido sou eu, perdido é você, perdido somos todos nós. Aliás, éramos, porque nós já fomos salvos pelo Senhor. Em primeiro lugar, Jesus se locomovia em busca do perdido. Ou, se você preferir, Jesus se movia em busca do perdido. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, o versículo 35, apenas a primeira parte. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O Senhor Jesus Cristo não ficava parado. Ele não ficava lá sentado no sofá, ele não ficava assistindo TV, nem lá no celular, ele não ficava lá de braços cruzados. Não, a Bíblia diz que ele percorria todas, não foi algumas, não foi a maioria, não foi a minoria, mas todas as cidades e povoados da sua época, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Então, imagine, Jesus se movia, então vamos nos mover também. O Senhor quer que nós nos movamos. Sejamos sinceros, o que é que nós fazemos durante o dia? Eu fico trabalhando, eu faço isso, faço aquilo, mas veja só, nós precisamos também trabalhar. Só um pouquinho ali, fique. Nós precisamos trabalhar também para o reino, para o nosso Deus, para ganhar vida, ganhar vidas, como fazia o nosso Senhor. Nós precisamos ter ações para salvar o perdido, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, portanto, fazia estas coisas. Ele, por exemplo, além de ir, além de percorrer, de pregar, de ensinar, ele enviava. Teve uma ocasião que ele enviou 70 de vez, 70 discípulos de uma só vez, lá em Lucas, inclusive, diz 10:1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os 70 foram preparar, digamos assim, o caminho para Jesus ir, porque o Senhor foi em todas as cidades, todos os povoados, mas ele mandou os 70 discípulos na frente para preparar as pessoas, e eles pregaram, eles ensinaram, eles prepararam o coração das pessoas, e diz a Bíblia que os demônios se submetiam à autoridade daqueles homens, daqueles pregadores, daqueles discípulos, e acredite, irmãos, os demônios se submetem à autoridade do pregador. O pregador, ele tem autoridade, mas não é uma autoridade humana, não é uma autoridade judicial, não é uma autoridade vinda de qualquer autoridade, mas a autoridade vinda do próprio Deus. E é por isso que os demônios têm que recuar. Quando você prega o evangelho, por exemplo, e alguém ouve este evangelho, aquela pessoa que ouviu o evangelho, o demônio vai ter que recuar, vai ter que sair da vida daquela pessoa. Porque os demônios andam influenciando as pessoas, cegando. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento, né, os olhos espirituais, e tapa os ouvidos. Quando nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo tira o tampão dos ouvidos e tira também a venda dos olhos. E então o diabo recua, tem que recuar, os demônios têm que recuar para que realmente o evangelho entre no coração das pessoas. Os discípulos, meus irmãos, também se locomoviam. O templo, eles iam no templo pregar a palavra, iam de casa em casa, com a própria Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 42, diz que eles
pregavam todos os dias no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar a Jesus o Cristo e de pregar a Jesus o Cristo. Então, é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que você pode fazer, ensinar a Jesus o Cristo, pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. Vamos nos engajar, vamos aproveitar esta era que Deus está nos dando da internet para nós compartilharmos o Evangelho, para nós pregarmos o Evangelho. Coloque lá, faça um canal somente para você pregar o Evangelho. Crie coragem. Ah, mas as pessoas não vão me ver, não vão me ouvir. Que nada, vão sim. Crie coragem, crie um canal no YouTube, crie um canal no Facebook, crie um canal no Instagram e faça mensagens bíblicas, faça mensagens da palavra de Deus, pregue o Evangelho, mas pregue com verdade, com autoridade espiritual, pregue para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas creiam, ou então elas irão para o inferno. Irmãos, nós temos que ser intrépidos. As pessoas, eu vejo aí no mundo, as pessoas sendo corajosas e fazem canal, e mandam o seu recado, eles ganham dinheiro, né, como youtuber, eles são corajosos. E por que nós, que temos o Espírito Santo, ficamos acanhados, ficamos parados, gastamos o nosso tempo em nada, gastamos o nosso tempo só em assistir, dando audiência para eles, ao invés de nós irmos na frente, ao invés de nós termos um conteúdo para que as pessoas possam mesmo assistir, ouvir a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos nos mover. O Senhor Jesus Cristo se movia, se locomovia, os discípulos, os apóstolos faziam da mesma forma, e nós também precisamos fazer algo. Nós precisamos testemunhar das boas novas de salvação. Às vezes nós ficamos acanhados, às vezes ficamos sem muita coragem. Sabe o que acontece? Nós precisamos orar. Senhor, nos dá coragem, nos dá unção, nos dá poder, nos dá autoridade espiritual, nos dá graça para que nós possamos, Senhor, pregar a Tua palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus ensinava e pregava por amor ao perdido. No versículo 35, a segunda parte, por favor, veja aí na sua Bíblia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, Jesus percorria as cidades e povoados, fazendo o quê? Passeando, conversando apenas, jogando conversa fora? Não. Ele estava ensinando a palavra de Deus. E acredite, o instrumento mais poderoso para que os demônios saiam é o ensinamento da palavra de Deus. O instrumento mais poderoso para que as pessoas ouçam o evangelho, para que as pessoas se convertam, é o ensinamento da palavra de Deus. O instrumento mais poderoso para fazer com que as pessoas se sintam bem, em paz com Deus, se sintam novas criaturas, é através do ensinamento das Escrituras Sagradas. Todos nós já ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus. Porque pregar é ensinar é pregar. Uma coisa se confunde com a outra. Quando você está ensinando a Bíblia, você está pregando. Quando você está pregando, você está ensinando. E as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam entender como é que elas vão se converter se elas não ouvem. Como é que elas vão entender se alguém não ensina? Lembra lá daquele tesoureiro de Candace, né? da rainha de Candace? Aquele tesoureiro estava lendo, mas não compreendia. Alguém foi lá e ensinou. O servo de Deus foi lá e ensinou, instruiu, orientou, pregou o evangelho, e ele entendeu. E a impressão, a ideia que nos passa que aquele homem se converte, ele foi batizado, né?
Ele foi batizado e certamente abriu uma igreja lá no país dele. Certamente pregou o evangelho, fundou uma igreja lá quando ele chegou lá. Nós precisamos fazer a mesma coisa, ensinar a palavra de Deus, instruir as pessoas, porque as pessoas são ignorantes com relação às coisas espirituais. Irmãos, nós é que temos autoridade, nós é que temos a verdade, nós é que temos a Bíblia, não são elas, não são eles, somos nós. E se nós já fomos instruídos, nós precisamos instruir as pessoas. Ah, mas elas não querem ouvir. Então, deixa elas ali e vai para aquelas outras lá. Pregar o evangelho, ensinar a Bíblia, é como pescar. Você vai no rio e fica ali meia hora pescando e não tem peixe, você vai insistir ali naquele lugar? Não, vai em outro lugar, vai mais adiante, lá adiante tem peixe. Se não tiver, vai para um riacho, vai para um tanque, vai para um local onde tem peixe. O Senhor Jesus ia onde tinha peixe, onde tinha gente, onde tinha pessoas que queriam ouvir o evangelho. Se as pessoas que você quer pregar não quer te ouvir, procura outras. Outras e outras e outras e outras. Não tem mais de 7 bilhões de pessoas. Por que insistir em um lugar onde não se tem o evangelho, onde não se tem peixe? Nós precisamos, portanto, usar a estratégia do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a estratégia do Senhor Jesus Cristo para ensinar, para pregar, para salvar vidas? Não foi a força, não foi pelas armas, como infelizmente tem muitas religiões que querem converter as pessoas pela força, pela arma, pela mão, pela violência. Essa não foi a estratégia do Senhor. Também não foi pela ameaça, mas a estratégia do nosso Salvador foi pelo ensino e pela pregação. Que estratégia espetacular! Que estratégia excelente! Que estratégia maravilhosa! Ensinar, ensina, ensina, ensina. E você vai ver que, com o tempo, as pessoas que você ensinou a Bíblia, essas pessoas vão se converter, essas pessoas vão entender, o Espírito Santo vai abrir o coração, porque presta atenção, quem converte é a palavra, mas é o Espírito Santo que usa a palavra pregada do pregador, ok? O ensinamento da palavra de Deus para converter a pessoa. Mas se você não ensina, ou se você não prega, o Espírito Santo não vai usar a palavra, porque não existe palavra. Só existirá palavra se você pregar, se você ensinar, se você falar para as pessoas ouvirem. E o Senhor fazia isso. O ensino de Jesus era poderoso. Ele dizia assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo, portanto, ele ensinava. O ensino de Jesus, irmãos, impressionava. Era um ensino poderoso, impressionante, a ponto de as pessoas ficarem maravilhadas. Inclusive, Marcos 1:22 diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor Jesus Cristo ensinava a palavra de Deus com autoridade, com poder. O Senhor Jesus Cristo ensinava e os seus ensinos faziam efeito. As pessoas que ouviam eram impactadas. Ninguém continuava a mesma pessoa depois de ouvir o Senhor Jesus Cristo. Ou essa pessoa ficava mais endemoniada, ou essa pessoa era completamente salva, completamente liberta. Porque eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que ouve o Senhor Jesus Cristo e não se converte, é porque realmente a pessoa escolhe deliberadamente viver para o pecado, para o mal. Ouvir a palavra de Deus e continuar o mesmo, é porque essa pessoa tem um coração muito duro e porque ela escolhe deliberadamente ir para o inferno. Sim, as pessoas escolhem deliberadamente ir para o inferno. Aqui não é momento de discutir a questão da soberania de Deus, de discutir a liberdade do homem. Aqui a gente tem que falar de forma bem clara e transparente. As pessoas escolhem ir para o inferno, porque elas têm diante dela o céu e o inferno, e elas
recusam a Jesus, recusam se arrepender. Então, por que eles estão escolhendo deliberadamente ir para o inferno e vão mesmo, caso não se arrependam? É necessário, então, fé e arrependimento. Fé no Senhor Jesus Cristo e arrependimento. Terceiro e último lugar. Jesus fazia curas e milagres para libertar o perdido. No finalzinho do versículo 3, 3, finalzinho do versículo, é o 3 mesmo, não é isso? Ou 3 que eu uso? 35. Versículo 35, finalzinho do versículo 35. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o Senhor Jesus Cristo, além de ele ir, de se mover, ele ensinava, ele pregava, ele falava a palavra de Deus com poder e autoridade. Você vai para o Sermão da Montanha, você fica maravilhado diante daqueles ensinamentos poderosos, ensinamentos que impactaram a vida dos discípulos e que impacta a nossa vida até hoje. E outros ensinamentos, o Senhor Jesus Cristo, além disso, ele fazia sinais e maravilhas, ele fazia curas, ele fazia milagres, e aqueles milagres, meus irmãos, tinham uma causa, um motivo, uma motivação, que era principalmente autenticar o ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Só que as pessoas, elas não criam, eram céticas, elas eram incrédulas, elas preferiam viver longe de Jesus, preferiam não crer na palavra de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo provava que ele era o Filho de Deus, fazendo sinais, fazendo curas, fazendo milagres. O texto diz assim, curando toda sorte de doenças e enfermidade. Ninguém jamais fez tantos sinais, tantas maravilhas, tantas curas como o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João que se o que Jesus fez, se fosse colocar em livros, não, os livros todos não dariam para colocar no mundo. Era muito livro se fosse registrar o que o Senhor Jesus fez. Então, o Senhor realizou muitas curas, muitos milagres. Claro, socorrendo as pessoas, ajudando o necessitado. Na época, a medicina era muito limitada e o Senhor Jesus Cristo, graciosamente, socorre, ajuda e abençoa aquela geração, aquele povo. Lá em Mateus, capítulo 15, 30, diz assim, e foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés, e ele curou todos. Portanto, o nosso Salvador, ele curou toda essa gente, para não falar também que ele salvou os perdidos, perdoou aos pecadores, mudou a vida e a história de muita gente. O Senhor Jesus Cristo revolucionou o mundo, o nosso Salvador, e ele nos alcançou hoje também graciosamente. Ele era compassivo, ele usava de compaixão para com as pessoas, ele ajudava, ele socorria. A Bíblia diz lá no versículo 36, veja aí, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Portanto, o nosso Salvador, ele era compassivo. Ele chega numa época em que a religião era muito forte, a religiosidade, e os líderes da religião de Israel eram corruptos. Eles eram pessoas que estavam muito mais interessadas em bens materiais, em dinheiro. Eles queriam se locupletar. Eram comerciantes da fé. Eram verdadeiros vendilhões do evangelho, da palavra de Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo repudia, repreende. O Senhor Jesus chega ali naquela ocasião e
na época que ele chega, o povão mesmo, eram ovelhas sem pastor. Os pastores não pastoreavam o povo de Deus. Os pastores não cumpriam com suas obrigações, né? Por assim dizer, os pastores eram os fariseus, eram os líderes religiosos daquela época. E eles não cumpriam, não faziam a sua parte, eles eram negligentes, omissos, irresponsáveis, para não falar ladrões, para não falar falsos profetas, e por aí vai. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou de sepulcro caiados, raposas e uma série de outros títulos bem merecidos. E aí o Senhor Jesus Cristo chega naquela época e o povo andava exausto, como ovelha. Imagina aí um rebanho de ovelhas espalhadas. Aquelas ovelhas espalhadas, porque não tem um pastor, porque não tem alguém para chegar e cuidar, porque não tem alguém para chegar e curar as feridas, porque não tem alguém para levar para dessedentar, para matar a sede daquelas ovelhas, porque não tem alguém para levar para um pasto verdejante, porque não tem um pastor que cuide dessas ovelhas. Pois é, Jesus chegou numa época em que as ovelhas estavam exatamente desse jeito, as ovelhas estavam dispersas, as ovelhas da casa de Israel, e Jesus chega para arrebanhar, chega para salvar, chega para curar, chega para abençoar aquele povo, aquelas ovelhas. Ele, inclusive, orienta aos discípulos para que eles pedissem a Deus, orassem a Deus, para que mandasse mais obreiros, pois os obreiros eram poucos, tamanho era o trabalho que tinha no reino. A seara era gigantesca, os campos estavam brancos para serem colhidos. Mas cadê os trabalhadores? Irmãos, eu fico perguntando, cadê os trabalhadores da seara de Deus? Muitos de nós estamos de braços cruzados. Muitos de nós estamos tão preocupados conosco mesmos, com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, com a nossa vida, que aí a obra que precisa ser feita não faz porque não tem obreiros. Veja lá no versículo 37, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor ele se preocupou muito, se interessou, se ocupou com aquela gente, com aquele povo, com aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele trabalhou, ele se moveu, ele se locomoveu, ele ia nas cidades, nos povoados, ensinando, pregando, curando, socorrendo, ajudando as pessoas. E nós precisamos também, irmãos, trabalhar na obra, lutar. Nós precisamos socorrer, nós precisamos pregar, precisamos colher, porque os campos já estão maduros. E Deus quer mais trabalhadores. Convoca, chama, está chamando a cada um de vocês. Está chamando a mim, está chamando a você, está chamando a todos nós, para que você se engaje, para que você se coloque à disposição, para que você diga, fale com Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, para que você se coloque na presença do Senhor, nas mãos de Deus para trabalhar para a obra do Senhor. Para que Deus quer pessoas como o apóstolo Paulo, que disse assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Deus quer homens intrépidos como o apóstolo Pedro, que pregou e 3.000 almas se converteram. Deus quer homens corajosos, destemidos, pastores, como Timóteo, que fazia obra, que recebeu instrução do apóstolo Paulo, que deveria pregar. Prega a palavra, como dizia Timóteo. Prega a palavra, e certamente Timóteo pregou a palavra. Nós precisamos, então, fazer a mesma coisa e levar o reino, o evangelho do reino, às pessoas que também não é diferente dos dias do Senhor Jesus Cristo.
As pessoas são como ovelhas espalhadas, dispersas, e que precisam de pastores. Irmãos, se nós dessa cidade tivéssemos 100 pastores, ainda seria muito pouco. Sabe por quê? Porque esse município aqui tem mais de 50 milhões de... 50 milhões, não, 50 mil, desculpem, 50 mil habitantes. Tem mais de 50 mil habitantes. Se tivéssemos 100 pastores, ainda seria pouco para essa quantidade de habitantes deste município. Portanto, nós precisamos nos engajar, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, precisamos batalhar, precisamos lutar para pregar, para levar avante esta obra que começou aqui com o Senhor Jesus, com os discípulos, com os apóstolos, e que veio no curso da história pelo povo de Deus, pelos servos do Senhor, e que continua hoje e que vai continuar até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. As ações do Senhor para salvar o perdido foram o ensino, as curas, a pregação do evangelho do reino, as curas e os milagres e o envio de trabalhadores para socorrer o seu povo, trabalhadores para a seara do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Queremos, neste momento, humilhados, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos perdoe por termos sido, ó Deus, omissos, fracos, negligentes, tendenciosos, muito mais materialistas, voltados para as coisas desta vida. Desperta o nosso coração, ó Espírito Santo, aviva a nossa alma e nos ajuda a trabalhar mais, a lutar mais, a ensinar mais, a pregar mais, a anunciar o teu reino, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e renova-nos e fortalece-nos. Muito obrigado por esta palavra confortadora, consoladora, ensinadora. Muito obrigado, Senhor, e nós cremos que o Senhor está nos despertando cada pessoa que está aqui, cada pessoa que nos ouve, que nos vê neste momento. Nós clamamos para que o teu Espírito, Senhor, avive cada coração e renove cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.